Boa noite, vamos lá, mais uma live aí da nossa jornada. Vamos esperar o pessoal entrar aí. Já vai entrando, já vai curtindo, já vai compartilhando, já vai marcando. Vamos interagindo aí. Boa noite para Di Pietra, Semijoias entrou na live. Boa noite, Daisy, seja bem-vinda na nossa live. Ok, à medida que a gente for discorrendo aí referente aos assuntos, se for surgindo dúvidas, perguntas, ok? Pode fazer as suas perguntas aí no decorrer da live, ok? Hoje nós vamos falar aí a respeito de custo, ok? A live. Tudo isso é concernente em como você conseguir aí ter um bom desempenho através dos convênios de paciente odontológico, né? Aprendendo a utilizar o convênio odontológico como uma ferramenta poderosa, né? Para engajar aí o seu consultório, a sua clínica e chegar aí no resultado estimado, ok? Já quero aqui nessa live já começar aí com algumas perguntas, ok? Para os nossos amigos dentistas. No teu consultório, na sua clínica, você tem por costume em estabelecer uma meta diária? Você estabelece? Quem estabelece uma meta diária aí no seu consultório? Você coloca uma meta diária, ou seja, eu tenho que faturar X por dia. Você sabe a diferença entre custo e preço de venda? Eu percebo que no dia a dia aí nos consultórios, né, quando a gente pega algum consultório para fazer a consultoria, eu vejo que os dentistas eles têm um pouco de dificuldade em relação a entender a diferença de custo e preço de venda, né? Primeiro, porque o dentista, ele não é vendedor de implante, né? Ele não é vendedor de prótese. Ele vende tratamento. Então, isso é algo que precisa ficar muito claro para você, dentista, na sua profissão. Você não é vendedor de prótese, você não é vendedor de implante, né? Você vende tratamento. Olha o pessoal entrando aí. Douglas Araújo, Fernanda, sejam todos bem-vindos. Uma boa noite aí a todos, ok? Se você puder, curta, compartilha, ok? Então existe uma diferença entre custo e preço de venda, né? Dr. Caio Fernandes também entrou aí, sejam todos bem-vindos, ok? Custo e preço de venda. Então, o custo, ele está associado a tudo aquilo, né, que você gasta para a confecção daquele procedimento. Um exemplo, às vezes o dentista ele fez a venda de uma prótese, né, um exemplo de uma coroa em cerâmica. Um exemplo, aí gastou, o protético dele cobrou R$500 para a confecção desse procedimento. E às vezes eu vejo que o dentista acaba pecando nisso, né? Ele acaba vendendo essa prótese, vou pagar 500 por protético, vou vender por 1.000. Mas esse não é o custo, ele ainda não identificou o custo, né? O que é o custo? O custo está no material de moldagem, os materiais gastos para a confecção daquele procedimento, o protético, a secretária, o aluguel, a luz, a água. Então, a partir daí que você vai colocar o seu preço de venda. Após você fazer o levantamento de todos esses insumos, que você vai colocar aí o seu preço de venda. E aí a pergunta que não quer calar: é possível fazer isso, ter lucro, atendendo pacientes de planos odontológicos? Sim, é possível, né? Eu, Diego, atuo já nesse segmento já há 15 anos, 11 anos gerenciando clínica, e aí a gente acabou aí identificando aí uma grande oportunidade, um grande nicho de mercado, né? E iniciamos aí a consultoria em gestão de planos odontológicos, ok? O que eu percebi, o que a gente identificou? Existem planos, né? A maioria dos convênios eles trabalham dessa forma, eles trabalham como
é como uma seguradora, né? E o objetivo da seguradora é ter o mínimo possível de sinistro para ter lucro. Qualquer negócio ele existe para finalidade principal, né, desse negócio é resolver um problema, né, uma necessidade do indivíduo. Então o negócio ele surgiu em função de uma necessidade de alguém, ok? E precisamos ter lucro. Não tem como ter negócio para não ter lucro. Se não é para ter lucro, então não é negócio, ok? Então precisamos ter lucro. E nós identificamos nas operadoras, né, nesse período trabalhando, que os convênios eles aplicam tabelas diferenciadas, na onde a gente chama de US, né, Unidade Básica de Serviço, aí, uma unidade de serviço. Eles aplicam uma moeda para uma determinada região. Então, uma região onde tem muito dentista, consequentemente, essa moeda ela tem de ser mais baixa. Já uma região que ela tem pouco dentista e esse convênio ele tem muito beneficiário, a moeda já tem de ser um pouquinho mais valorizada. E é justamente isso que eu quero falar. A questão do custo e a questão do preço de venda. Para que você consiga realizar uma análise dentro de um convênio, quando este convênio, ele... Olha o Dr. Weberton aí. Seja bem-vindo, Gabriel, seja bem-vindo. Tá aí também minha esposa, Maria, está em todas. Ok? Então, para que você saiba fazer uma análise de uma tabela de um convênio quando ele te enviar uma proposta ou quando você, por exemplo, você não é credenciado e você pretende atender, você vai ter que fazer contato com algum convênio, até mesmo porque os convênios eles aplicam de uma metodologia para te encontrar através de outros convênios, né? Então, quando eu vou falar em método de pesquisa de mercado, ensinar o dentista a fazer isso, o convênio ele utiliza desse mesmo artifício para poder encontrar o dentista. E aí, quando ele encontra o dentista, ele vai mandar lá uma tabela, ok? Para você avaliar. Se você não tiver o conhecimento básico do que é custo e o preço de venda, você vai ter dificuldade na negociação. Às vezes, o dentista ele está lá, ele cobra... um valor X para um determinado procedimento, mas qual é a prova real de que o preço que você está cobrando é o preço correto? Quais são as bases, né? Quais são os pilares principais que você utiliza aí na formação do seu preço? Porque a questão de cobrar, né, é uma questão de posicionamento. Como eu usei o exemplo do protético, eu não tenho como vender uma coroa em cerâmica por R$500, né, pagar o custo dessa coroa, vou me corrigir, pagar o custo de R$500 dessa coroa ao protético e vender essa mesma coroa para o meu paciente por R$700. Nós estamos falando de custo, né? Então, vendi por R$700, mas teve o material de moldagem, teve o tempo de confecção desse procedimento. Na maioria das vezes você precisa, além de você fazer a entrega da coroa, né, você vai moldar. Os consultórios que já têm aí os aparelhos mais sofisticados conseguem entregar em uma única sessão, mas normalmente não é assim. A maioria, eles moldam, eles fazem a prova e depois eles fazem a entrega e depois eles fazem a consulta do ajuste. Então, quando tudo isso acontece, o tempo de cadeira que você fica com o paciente, cada visita desse paciente, isso vai aumentando o teu custo de produção, ok? Então, a ideia é fazer o procedimento em menos tempo possível, ok? Para que você consiga diminuir aí o seu custo. Por quê? Porque o seu tempo de cadeira é custo, ok? Então tem dentista que ele não sabe quanto que vale a hora dele. Você precisa saber. Quando você está alinhado com esses fatores, sabendo quanto que é a tua hora, quanto que você tem que produzir hora, qual que é a meta, a sua meta. Ah, mas eu não tenho clínica, mas eu atendo em outro local. Tudo bem, você precisa saber quanto que vale a sua hora. A questão de quanto vale a sua hora é uma questão de posicionamento. Você precisa... se posicionar de acordo com aquilo que você é. Acabou. Opa, o Dr. José Neto chegando aí. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Vamos lá, vamos seguir. Ok? Então, quando você tem esses fatores determinados, fica mais fácil quando o convênio vai te mandar uma proposta. Então, o convênio ele te mandou uma proposta, você vai avaliar lá todas as especialidades que o convênio está te propondo. Ok? Então, por uma ordem de fatores, como que eu costumo realizar essa análise? Eu costumo realizar essa análise dos procedimentos mais básicos aos procedimentos mais complexos. Por exemplo, aos procedimentos como raspagem, dentística, que são os procedimentos que os pacientes mais nos procuram para fazer, né? Os
procedimentos de maior recorrência aí. E procedimentos secundários como cirurgias, tratamento de canal, e aí depois os procedimentos mais específicos nas especialidades como prótese, como ortodontia, né? Alguns dentistas utilizam do determinado argumento. O convênio ele paga pouco, mas hoje nós temos aí convênios que está pagando a manutenção, por exemplo, de aparelho ortodôntico, até mais caro. Eu ando por aí, né, na Baixada Santista, em São Paulo, enfim, né, na capital, e tem dentista que no particular o valor que ele está cobrando da manutenção é mais baixo do que o valor que o convênio paga. Tem convênio pagando um valor e tem muito dentista que não sabe disso, entendeu? Então, quando o convênio ele faz para você a proposta do credenciamento, você precisa entender a questão de custo e preço. Ok? Se você não entender isso, você vai ter dificuldade na parte da negociação. E isso é algo, dentista, que se você é o responsável pelo teu consultório, isso é algo que não dá para você delegar, não desmerecendo o trabalho de uma secretária. Mas isso não é algo que é para você delegar para a secretária. Você precisa ser, se você é o cara que faz a gestão do seu consultório, se você não tem alguém para a gestão, né? Normalmente tem dentista que tem alguém que cuida da parte da gestão para ele. Mas na maioria das vezes não é. O dentista que atende é ele que faz a gestão, ok? Então, o doutor Alberto aí, não conheço ninguém que tenha conhecimento dele. Obrigado, doutor. Parceria aí, nota 1000, parceria já de anos, né? Obrigado pela atenção. Então, quando você tem conhecimento desses fatores, você faz a gestão, você é o dentista gestor, você é o dentista analítico que vai fazer as análises, beleza. Então, dentro das especialidades básicas, ok? Não é apenas saber quanto que você vai receber por cada procedimento prestado, ok? Você precisa saber o valor do procedimento, ok? E o tempo que você gasta para a confecção daquele procedimento. Por exemplo, é mais ou menos assim, é aquele ditado que vai dizer que menos é demais. Às vezes você vai ver um procedimento que o convênio vai pagar um valor um pouco mais alto, mas aquele procedimento vai demandar mais de tempo. Então, dentro daquele procedimento, você melhor do que ninguém para saber isso. Quantas sessões eu gasto para a confecção desse procedimento? Qual o valor desse procedimento? E aí você começa a diluir. Às vezes, tem um procedimento que você vai gastar 2, 3 sessões para a realização daquele procedimento, e um exemplo, você vai receber R$500, tá? Vamos usar esse eu tenho por hábito de fazer e de falar e escrever, uma questão já metodológica aí. Então vamos lá. Então esse procedimento ele vai custar R$500, beleza? Só que eu vou precisar de 3 sessões para a confecção desse procedimento. Dessas 3 sessões, eu vou precisar de, no mínimo, 30 minutos, ok? Com esse paciente. Então, você vai pegar o valor desse procedimento e vai dividir por 3, ok? Olha o Dr. Caio aí. Você vai dividir por 3 e aí você vai encontrar o valor por sessão, ok? E aí, quando você encontra o valor por sessão, você precisa entender o custo que você teve para a confecção daquele procedimento. Um exemplo, vamos supor que deu aqui, vou colocar aqui um valor de R$165, né? Vai dar por sessão, são 3 sessões, R$165. Divido 500 por 3, vai dar mais ou menos esse valor. Ok? Só que o custo a cada sessão, esse paciente, ele me custa, um exemplo, ele me custa R$100, ok? E aí eu consigo ter um lucro de R$65 por sessão, num período de meia hora. Beleza? Um exemplo aqui, pode ter sido um procedimento de prótese, né, que vai demorar aí 3 sessões, um plano que vai me pagar R$500 por um determinado procedimento. E aí, por sessão, eu vou ter esse lucro de R$65, ok? Já, por exemplo, uma restauração que o convênio, uma restauração aí de oclusal, um exemplo, convênio que paga em média aí dependendo da região, paga em média de R$60, R$70, um exemplo, e você gasta aí de 10 a 15 minutos para a confecção, e você fez 2 restaurações dentro desse período de meia hora. Tudo bem, um exemplo. Vamos colocar aqui um valor de R$60, né? Então, o custo hoje de uma restauração é muito barato.
né? É muito barato, tem o valor da resina, enfim. Existem casos que não há necessidade de porte anestésico. Então você fez 2 restaurações num período de meia hora. Essas 2 restaurações te gerou aí um lucro, um exemplo, de R$100, ok? Os demais procedimentos foi custo. Os demais valores foram custo. Então, um exemplo. Então eu fiz um procedimento em uma única sessão, embora com um valor menor, mas eu acabei tendo um rendimento maior, ok? Então não é atender muito, não é trabalhar de qualquer maneira, não, é trabalhar com material de qualidade, é trabalhar de forma ética, de forma correta, mas você precisa entender esses fatores para que você tenha um bom desempenho. Se você não entender esses fatores, você não vai conseguir. Não é assim vou começar a atender sem nenhuma programação. Então, para cada especialidade que você vai atender, você precisa ter uma política definida em relação a isso para que você consiga ter aí um melhor desempenho. Por exemplo, eu tenho dentista que dentro de um período de 1 hora, ele consegue eliminar aí a raspagem desse paciente 4 restaurações. E aí a gente faz a somatória e dentro desse período a gente encontra qual que é a produção, né? Hoje nós temos uma estimativa aí por hora, no mínimo por hora, um dentista que atende plano odontológico, ele precisa fazer aí R$150 para que vale a pena, ok? Até mesmo porque o teu consultório, aqueles que têm consultório próprio, ou que tem clínica, você abrindo ou não, você tem o seu custo aí, diário, né? Você já tem uma despesa. Então, você precisa entender desses fatores para que você consiga ter aí um melhor faturamento. O Dr. Alberto está falando aqui, aprenda a faturar alto e não ter glosas, justamente, né? As glosas são problemas aí de reincidência quando no processo da confecção desse procedimento houve alguma falha do dentista, né? Por exemplo, fez o procedimento todo certinho, mas esqueceu da assinatura, o dentista esqueceu de assinar lá a última linha, o convênio não paga. Aí você vai ter que fazer o recurso de glosa. Então todas essas coisas agilizam aí o processo, até mesmo porque todo procedimento que você faz para o convênio, hoje os convênios que pagam aí num curto prazo de tempo, eles demoram por média aí de 10 a 15 dias, né? Mas a maioria dos convênios aí é de 30 a 45 dias para você receber os procedimentos pós-finalização desta guia. E aí você finalizou o tratamento e você esqueceu da assinatura, você vai ter problema, você vai pedalar o teu pagamento para mais 30 dias ou 45 dias, porque aí vai ter que entrar com recurso. Às vezes o dentista ele trabalha sozinho e ele não consegue gerir isso, ele não consegue fazer gestão disso. Às vezes também a secretária não entende esses caminhos e aí acaba perdendo aquela ficha de tratamento. Houve alguns lugares que eu entrei, né, para fazer a consultoria e quando eu cheguei tinha dentista que tinha lá R$1.000, R$2.000, R$3.000 que já atendia convênio odontológico e praticamente perdeu aqueles valores justamente por causa disso, porque ele foca no atendimento, ele está atendendo, a agenda cheia, ele está atendendo. Ele não tem tempo para se dedicar nessa parte da gestão, né? Aprovação de ficha, coletar assinaturas, fazer a parte do faturamento. Então, na maioria das vezes, o dentista ele fica refém de uma secretária para isso, né? E na maioria das vezes acaba passando batido, né? Então a gente está sempre reciclando com o pessoal aí toda a parte desse processo para que você consiga fazer o procedimento e consiga receber. Hoje dentro da consultoria nós temos aí uma reprova não chega nem a 1%, uma reprova quase zero, justamente em função do processo ser tão repetitivo, né? Ele se torna algo mecânico. Então nós temos essa sequência, nós temos todo um cronograma para a realização e para a confecção de cada procedimento de raspagem, de pério, procedimentos de dentística, restauração, procedimentos de extração, cirurgia, procedimentos de endodontia, em alguns casos procedimentos de prótese, em outros casos também de ortodontia, onde a gente conseguiu aí uma melhor tabela com essas operadoras odontológicas. E aí a gente tem que entender toda a política, né? Eu não vou estudar a política desse convênio depois que eu me credenciei. Não, eu quero saber qual é a política, quais são os critérios antes de eu realizar o credenciamento. Então, eu sabendo qual que é a política para cada procedimento, aí eu vou definir, né? Eu vou definir a questão do credenciamento, se eu vou credenciar ou não,
ok? Então, você precisa estar ciente aí em relação ao custo, à formação de preço de cada procedimento, ok? Quando você entende isso quando você já tem isso, né? Quando o dentista ele já faz isso dentro do seu consultório, quando ele recebe uma tabela de um convênio, aí ele vai encontrar formas, tem que se fazer cálculo. Não dá para olhar para a tabela e falar, não, vou atender. Não, tem que fazer cálculo, né? Tem dentista hoje que ele acaba delegando, né? Ele credencia no formato de jurídica, de clínica, e aí ele acaba delegando esse atendimento para outros dentistas. Mesmo assim, tem que ter uma meta. Quanto que aquele dentista que vai atender na sua clínica, quanto que ele produz, né? Por hora, quanto que ele produz por dia, né? Então, você dentista, você que está aí na live, responde aí para mim. Você tem meta diária? Como é que funciona? Se você tem, fala aí. Eu tenho, não tenho a mínima ideia de quanto que eu ganho por hora, ok? Interage aí com a gente. Ivan, seja bem-vindo, meu amigo. Alice, seja bem-vindo. Pessoal que está chegando aí, ok? Então, nós precisamos estar atento a esses fatores. Ok? Então, eu recebo a tabela, mas eu estou inteirado, eu tenho propriedade ali para poder falar, para poder negociar esses valores, né? E aí, quando você negociou com a sua primeira operadora, ou quando você já atende algum convênio, aí como é que faz? Aí fica mais fácil. Quando você já entende o processo, é Ctrl+C, Ctrl+V, ok? É copiar, colar. Aí você vai aplicando para os demais convênios. Um segundo convênio, um terceiro convênio fez contato com você para o credenciamento. Ok? Quais são os critérios de avaliação? Não faz sentido você se credenciar com um convênio que vai exigir mais e pagar menos. Ok? Então hoje eu tenho um critério de avaliação, ok? Para credenciar em qualquer plano odontológico. O plano odontológico fez contato comigo. Diego, preciso de um dentista para tal região. Qual é o meu critério de avaliação? Primeiro, eu vou utilizar as tabelas que eu tenho para a região e os convênios que eu já atendo. Então, quando o convênio ele vem com exigências maiores e ele quer pagar menos, eu já descarto. Eu falo, eu nem vou aceitar a sua proposta. Ok? Primeiro, então, para você mandar a sua proposta, você precisa atingir esses critérios. Por quê? Eles estabelecem as exigências... Quase que não sai, meu Deus. Eles estabelecem os critérios deles, né? As exigências para o credenciamento. Então você precisa estabelecer os seus critérios, ok? O convênio, ele não manda no teu consultório. Então você tem que ter a empresa, você tem que ter a política da sua empresa, você tem que ter a política do seu consultório. Então quando eu estabeleço esses critérios, e aí o convênio ele fez o contato comigo, eu já tenho lá tudo bonitinho, ok? Então nós vamos negociar aí a moeda. Aí, naturalmente, se o convênio ele tiver uma necessidade, ele tiver dificuldade de credenciamento para aquela região, né? É claro que ele vai acabar aí se sujeitando, igualando ou pagando até um valor um pouco a mais das tabelas a qual você já recebe, ok? Então eu utilizo muito disso. E aí com o passar do tempo, né? Passamos por uma experiência agora por esse mês agora, por esse mês de abril, que foi da seguinte forma, eu observei que teve alguns convênios que desde o início da pandemia eles não fizeram a atualização da unidade de serviço. Então, precisa ficar de olho nisso, né? Por quê? Porque aumentou material, tudo, o custo de vida está lá em cima, né? Tudo aumentou. Então, precisa-se de reajuste, né? E aí eu questionei. E aí, à medida que eu consigo esses reajustes, eu faço a revisão de cada procedimento, né? Por exemplo, né? Tá aí o Dr. Alberto, que é um dos nossos parceiros, que faz a parte de endodontia por convênio, por exemplo. Eu entrei em contato com as operadoras para que fizessem reajuste dentro dessa especialidade. Teve convênio que fez, teve convênio que não fez. Então eu pego a tabela daquele convênio que eu já atendo e falo, ó, ou vocês igualam o valor, por quê? Porque eu tenho uma demanda muito alta para aquela região. Então, quando você tem uma demanda alta para uma região, né, quando você tem uma demanda de atendimento alta, não faz sentido você credenciar em um outro convênio para você receber menos e esse convênio ser mais burocrático, ou seja, ter mais exigências, né? Então, ele precisa diminuir as exigências e ele precisa, no mínimo, igualar os valores, ok? Então, quando isso acontece, a gente consegue aí prosseguir na parceria. E aí, depois disso, é só desfrutar aí dos resultados, né? Desfrutar aí dos faturamentos, ok?
E isso, a localidade de atendimento também, doutor Alberto. A localidade de atendimento, ela influencia muito, né? Nós temos regiões, às vezes, que, por exemplo, às vezes o dentista, ele quer, acontecer um caso de um dentista me procurar e ele querer, por exemplo, iniciar o atendimento em uma determinada localidade, ok? Queria investir numa determinada localidade. Eu falei, você vai trabalhar uma semana, ou seja, 5 dias por semana, nessa região, sendo que nesta região você vai trabalhar 1 ou 2 vezes por semana para ter uma produção maior, porque a localidade influencia muito. Às vezes você vai fazer aí uma viagem aí de meia hora, 40 minutos e você vai conseguir ter um ganho maior, né? É outro fator também de extrema importância, de extrema relevância. Quando o dentista, ele pretende dentro da sua clínica, ele quer abrir a clínica, ele quer abrir o seu consultório e ele quer atender convênios odontológicos, antes dele abrir, ele precisa entender se a sua região é uma região potencial, né? Porque isso influencia muito, ok? Influencia muito. Eu preciso entender se essa região é uma região potencial, né? Como eu falei anteriormente, o que é uma região potencial? A região potencial é uma região onde tem um número menor de dentistas credenciados por um determinado convênio, e aí, consequentemente, a unidade de serviço, ela é maior. Então, aonde tem uma quantidade maior de convênio, não faz sentido também para o plano. Como não faz sentido para você, dentista, atender um convênio que vai pagar menos a qual um convênio que você já recebe, também não faz sentido para um convênio credenciar um dentista para pagar mais se ele já tem dentistas nessa região que recebem menos, né? Exceto quando se trata de especialidade. Ô, Tiagão, seja bem-vindo, meu primo. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Então, não faz sentido, ok? Então, eu preciso entender se a região é uma região, se a localidade onde eu estou me instalando é uma região potencial. Então, todas essas análises devem ser feitas antes de iniciar o empreendimento, né? Antes de começar a atender, ok? E aí, com certeza, você vai ter aí o resultado desejado, ok? Ninguém falou se tem meta diária, vocês não têm? Cadê? Interage aí, gente. Vocês não estabelecem meta diária dentro do seu consultório? Como que é a sua programação aí, mês? Vocês que já atendem convênio, vocês têm uma estratégia definida de como trabalhar? Então, a Dimai Odontologia, ela é justamente isso. Ela é uma empresa que, né, eu venho estudando esse método, né, minha experiência de campo aí já há mais de 15 anos. Ok, doutor Alberto colocou a meta por dia 1.000, essa meta mínima, né, no mínimo. Tem gente que não acha possível essa meta. Tem gente que continua achando que convênio paga pouco. Então, isso pra gente é bom, né? Que nós ficamos com a maior fatia aí do mercado. Então, gente, qual que é a proposta aqui? A proposta do nosso canal é justamente isso, né? Essa experiência de campo já há 15 anos. A gente está divulgando aí conteúdo de forma estruturada para que você venha aplicar isso no seu dia a dia e, consequentemente, aí conseguir aumentar o desempenho, aumentar o faturamento do seu consultório. Então, assim, uma conta básica. Se você é um dentista que você trabalha de segunda a sexta, e se você estabeleceu essa meta aí de R$1.000 dia, então por semana é 5.000. Fez as contas? Então por mês, ok? Então nós estamos falando aí de um modelo, o modelo de Maiodonto é justamente isso. O modelo de Maiodonto é um faturamento de 30 a 50 mil por mês através de pacientes de planos odontológicos. Então quando você estabelece essa meta, então o paciente de convênio ele veio, né? Você fez uma produção dia aí de R$1.000, um exemplo, e aí você vendeu uma prótese que o paciente não tem cobertura, você vendeu um implante, você vendeu um protocolo. Então é muito fácil chegar nesse faturamento, ok? Não estou conseguindo chegar, não estou conseguindo bater essa meta. O que está acontecendo? Nós precisamos observar, porque eu vou falar de 4 pilares principais, tá? Nós podemos fazer até uma live falando só desses 4 pilares principais, que é agendamento, atendimento, ok? Realização de procedimentos e faturamento. Então, se algum desses pontos, né, há uma falha, né, acaba gerando aí, atrapalhando o processo como um todo, né? Então, a parte agendamento, recepção,
atendimento e faturamento, se ocorrer uma falha nesse processo, em algum desses processos, ele vai prejudicar o meu faturamento no processo como um todo, né? Então, esses ponteiros precisam estar alinhados. Agendamento, recepção, atendimento e faturamento. Quando esses ponteiros estão alinhados, o resultado vem, o resultado ele chega. Você não precisa focar no dinheiro. Foca em realizar um bom trabalho. Quando você foca em realizar um bom trabalho, o dinheiro ele aparece. Então, os dentistas que fazem parte aí da minha equipe, eles sabem, a gente tem uma meta diária, né? Então, a gente estabelece uma meta diária. Fora essa meta diária, que é o valor que a gente arrecada pelo convênio, onde na somatória das fichas de atendimento, você vai somando lá os procedimentos e você vai conseguir identificar o valor total. Às vezes tem dia que a gente consegue até bater essa meta em dobro, triplicar, depende muito do dia, ok? Tem os procedimentos que a gente acaba vendendo no particular e, consequentemente, aí aumentando o faturamento dia. É claro que tem dia que às vezes possa ser que dê um valor menor, mas você já trabalhou nesse dia e aí você já conseguiu bater um valor, então você precisa ter o registro do dia, o registro da semana, o registro mensal e o registro anual e a sua projeção para os próximos anos, ok? Para os próximos 3 anos. Então, quando eu iniciei a Admai Odontologia, né, que foi a nossa primeira clínica, nosso primeiro consultório de atendimento odontológico, a gente iniciou como modelo de caso. Então, quando eu fui abrir em outra cidade, a gente já tinha o modelo já estabelecido. Então, a gente já sabia o que a gente iria fazer, né? Então, quando você tem o planejamento, a gente percebe que os dentistas, eles pecam muito, né? Todo mundo que está aí nos empreendimentos acabam pecando muito na questão de planejamento. Não tem planejamento. O convênio manda a proposta, vou atender. Aí começa a atender, não entende as políticas de liberação e aí começa a mandar ficha, aí o convênio reprova o pagamento, o cara fica bravo porque ele trabalhou, né? O dentista fica bravo, fica desapontado porque trabalhou, gastou material e aí ele não teve o retorno, né, daquilo que ele gastou, né? E aí ele na maioria das vezes acaba desistindo, fala não vou atender mais. Então a Admai Odontologia, ela é uma empresa que ela justamente desenvolve isso, né? Nós fazemos toda a parte burocrática aí para os dentistas que fazem parte da nossa equipe. Nós temos mais de 30 dentistas parceiros, entre dentistas e clínicas, que fazem parte da nossa equipe, ok? Hoje nós estamos aí nessa parte de consultoria, nós estamos um pouco apertado. Então a proposta mesmo da criação do canal e dos vídeos é justamente para fazer isso, para disponibilizar conteúdo para o dentista, para a secretária do dentista. Dentista, você que está me assistindo, manda a sua secretária se inscrever no canal, porque lá a gente vai soltar os vídeos com as informações que vai auxiliar, né, ela no dia a dia. Porque na maioria das vezes o dentista que tem a secretária é a secretária que acaba cuidando disso. O dentista ele só vai atender, né? E a proposta da Admai Consultoria é justamente isso. Meu amigo Flávio chegou aí. Seja bem-vindo, meu amigo. Então, a Admai Consultoria, ela proporciona justamente isso para o dentista, fazer com que ele só atenda, para que ele não se preocupe com essas questões burocráticas. E o ideal para você, dentista, é que você tenha alguém que se aperfeiçoe nisso, que entenda o processo como um todo, ok? E isso, secretária faz toda a diferença, ok? Então, dentista, se você trabalha sem secretária, trate de arrumar uma secretária, né, Dr. Caio? Uma secretária, ela faz toda a diferença. Então, a secretária, ela precisa entender todos esses processos, ok? Então, quando o paciente ele vem no particular, você simplesmente atende ele vai embora? Não. Você atende ele, ok? Dr. Alberto colocou. É verdade, olha, o negócio foi feio lá, hein, Alberto? Mas a gente conseguiu reverter isso. A gente conseguiu reverter isso, né? E aí foi melhorando gradualmente. Então, quando você tem a secretária, que ela faz o estudo do processo, que não é nada mirabolante, ok? Ela acaba entendendo o processo e aí é cíclico, né? Como eu falei, você vai atender o paciente no particular, o paciente tem que pagar. Você vai atender o paciente por convênio, ele precisa ter uma ficha assinada. Se ele não tiver a ficha assinada, você não vai receber. O Dr. Alberto fez uma pergunta aqui, a questão dos impostos sobre os rendimentos. Opa, pergunta importante. Hoje existem 2 tipos de credenciamento, né? Credenciamento pessoa física,
e o credenciamento na pessoa jurídica, ok? O credenciamento na pessoa física, ele, tanto na pessoa física quanto na jurídica, ele é progressivo, ok? Então, ou seja, quanto mais você faturar, mais você vai pagar de impostos, ok? Só que na pessoa física, ele está começando já em 11,5% e ele pode chegar aí até o teto aí, que é os 27,5%, ok? Desesperador. E aí, se você já é um dentista que você consegue faturar aí por mês mais de 10 mil através do convênio, né, só de pagamento, de repasse de convênio, o ideal é que você trabalhe no formato jurídico, abra um CNPJ e realize o credenciamento de forma jurídica. Por quê? Porque na esfera jurídica você vai trabalhar como limitada. Ah, mas aí eu vou ter que pagar, é o que eu falei, você precisa fazer conta, ok? Ah, vou ter que pagar contador, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Então, tem que fazer conta, gente. Na jurídica, o imposto ele começa em 6% para um faturamento anual de até 180 mil. Então, você vai fazer lá um faturamento anual de 180 mil, 6% desse valor é para o fisco, ok? Fora isso, você tem que calcular o valor anual que você paga para o seu contador, ok? E aí você soma e vê o que mais vale a pena. Então é uma questão de análise, eu preciso entender. Se eu não entendo, mas eu não entendo. Então você precisa chamar o teu contador, que faz aí a tua declaração, né, como pessoa física, e pede para ele fazer o comparativo para você e apresentar uma análise. Faz uma demonstração de resultado para mim, como pessoa física, eu faturo X por mês, ok? Eu faturo X por mês e declaro como física, e faz uma análise para mim, anual aí, né, mês a mês, na jurídica. Eu abri o CNPJ e me credenciando nas operadoras como jurídica, quanto que eu vou pagar de imposto e o valor que você vai pagar para o contador. Tem dentista que acha que é melhor ficar na física. Eu particularmente, pelo método que eu aplico, até mesmo porque eu não aplico esse método para não dar certo. Esse método a gente vai anualmente, aí cada ano a gente vai aperfeiçoando, são 15 anos, né, já nessa jornada. Então a gente vai cada vez mais aperfeiçoando o processo e cada vez melhorando a performance. Então todas as vezes que você vai conseguindo melhorar, que você vai melhorando a tua qualidade, que você vai subindo de nível, consequentemente você quer ganhar mais para isso, né? Você está fazendo, você vai ganhar mais para isso, né? Por isso que a gente começou a desenvolver aí o formato de atendimento, de agregar outros dentistas, né, para trabalhar nas nossas clínicas, atendendo de forma, a gente paga o valor da diária e às vezes uma comissão para que esse dentista atenda, porque a gente acredita tanto no processo, a gente consegue fazer isso dar certo. Já outros dentistas não acreditam. Por quê? Porque há uma falha de processo. Ou os ponteiros da recepção não estão alinhados, ou o dentista não tem uma secretária, é ele que faz o agendamento, é ele que faz a liberação. É praticamente que impossível, dentista. Você acha? Responde para mim. Você acha que é possível você fazer o agendamento, você atender o paciente, você liberar ficha? Então, não dá. Você precisa ter aí alguém que faça todo esse processo para você, né? Se quando você não tem, dificulta um pouco o teu trabalho. Aí você teria que atender 2, 3 vezes por semana e deixar os outros dias livres só para poder fazer toda essa parte de gestão. Até a gente que faz a parte de gestão, né? Eu não faço atendimento, né? Eu faço mais a parte de gestão. Então, a gente que faz a parte de gestão, tem dias que demanda a gente estender um pouco o nosso horário, porque acaba não dando tempo de você conseguir fazer o faturamento, ok? Você acaba não conseguindo fazer o faturamento dentro do horário comercial, e aí você acaba tendo que estender o teu horário. Então não dá para você fazer o processo, o dentista fazer o processo sozinho, né? Fazer o agendamento do paciente, atender o paciente, fazer toda a parte do processo burocrático do convênio, porque não é só o atendimento, não é só coletar a assinatura, né? Além disso, ele precisa faturar essas fichas. Hoje, a maioria desses convênios estão migrando o seu faturamento para o digital, mas isso demanda de tempo, porque você tem que sentar, você tem que escanear a ficha, você tem que incluir a ficha no portal. Se você não fizer isso, você não recebe, né? A maioria dos dentistas que trabalham no formato pessoa física, doutora Iná entrou, seja bem-vinda, doutora. Seja bem-vindo, Délio, seja bem-vinda, Eliane. A maioria dos convênios é digital, ok? Mas alguns outros você ainda tem que mandar as fichas pelo correio. E não é só fazer o faturamento da ficha.
Os convênios às vezes pedem, alguns convênios na pessoa física, eles pedem envio de RPA, eles pedem o envio do recibo. Se você fez todo o processo e você não enviou o recibo, o convênio não vai te pagar. Ele só vai te pagar quando você fizer o envio do recibo. Se você trabalha no formato jurídica, esse convênio só vai te pagar quando você fizer o envio da nota fiscal. E detalhe, eles têm prazo para tudo. Eles têm data de faturamento. Então, se até a data tal você não fizer o faturamento digital, você não recebe seu pagamento no dia tal. Se até a data tal você não fizer o envio do recibo, você não recebe seu pagamento na data tal. Se até determinada data você não fizer o envio da nota fiscal, você não recebe o seu pagamento na data tal. Então, a gente precisa estar inteirado. Você precisa entender todo o processo antes de começar a atender, né? Tem dentista que começa a atender, mas ele não sabe o processo, ele não sabe quanto que fatura, ele não sabe quanto que tem que enviar as fichas, ele vai atendendo, a ficha cria até mofo e ele não recebe, né? Então precisa entender o processo como um todo, ok? Para que você venha ter aí um melhor desempenho, trabalhando de forma correta, trabalhando de forma ética, ok? Eu não tenho secretária, contrate uma secretária, nem que seja 3 vezes por semana para ela vir e cuidar dessa parte para você, porque você fica preso, porque chega uma hora que a gente fica saturado, a gente não consegue crescer, porque não dá para você fazer tudo, entendeu? Então você fica preso, o negócio trava, e aí a gente começa a delegar. E detalhe, quem não delega não cresce, ok? Os maiores crescimentos que nós tivemos nos negócios foi porque a gente delegou, porque a gente viu a necessidade de contratar pessoas. Eu sei que a gente fica, mas poxa, eu vou ter que contratar, vou ter que pagar isso, e aí meu custo vai aumentar. Beleza, aumenta o custo, aumenta a produção, aumenta o faturamento, ok? Então você precisa entender de custo, você precisa entender essas análises para que você consiga aí realizar aí um bom trabalho, ok? Então, à medida que as coisas vão acontecendo, aí você vai delegando, ok? Vai delegando, vai acompanhando, e aí vai acontecendo de forma mecânica, porque é muito repetitivo. É só até você fazer o primeiro atendimento, é muito repetitivo, né? O processo é muito repetitivo, alguns convênios vai migrando, nós estamos na era do digital. Então, nessa era do digital, tem facilitado muito pra gente aí o processo, né? Porque a gente não precisa mais, antes tinha que se deslocar até o correio, agora não mais, você pode fazer tudo isso de forma digital, e é algo que você pode deixar aí para sua secretária fazer, mas acompanhar, pedir relatório. Não deixa simplesmente que a sua secretária fique refém de fazer esses processos para você e não te apresente um relatório. Por mais que você não seja o dentista que está fazendo, peça um relatório. Eu peço relatório de produção diária, ok? Eu peço relatório de faturamento, então tem que apresentar isso. Por quê? Porque quando acontece alguma falha, um exemplo, aconteceu alguma falha no processo de pagamento, eu quero identificar onde que aconteceu o erro. Nós trabalhamos, nós temos que receber, ok? Então eu preciso identificar na onde que aconteceu o erro. E aí na onde aconteceu o erro a gente vai identificar, vamos corrigir o erro, né? E aí nós vamos ser penalizados, porque aí se houve uma falha no processo, o convênio vai pedalar o teu pagamento aí para 30, 45 dias. Ok? Queridos, vou encerrar, se após a live você tiver alguma pergunta, quiser mandar aí no direct, ok? Se você já nos segue lá no YouTube, se inscreva lá no nosso canal, ativa o sininho para cada vídeo que a gente postar lá, você ser sinalizado, ok? Nós disponibilizamos lá vídeo de conteúdo, como fazer análise para se credenciar num convênio, qual o processo de atendimento. Nós disponibilizamos todas essas informações lá para que você possa ter aí um melhor desempenho, ok? No seu atendimento e faturar aí com convênios odontológicos, ok? Obrigado por esse período, por esse momento que vocês ficaram aí com a gente. Obrigado a todos os dentistas, ok? A todos os doutores, parceiros. Deus abençoe. Um beijo no coração de todos vocês, ok? Uma boa noite a todos.